Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez o pré-jogo é para Goiás e Havaí, jogo importantíssimo para o Leão, mais um nessa caminhada na Série B. Então já peço para você deixar o like, se você não deixou ainda, já deixa aí logo de primeira no começo do vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então se inscreve aí no canal Isto é Havaí, dá essa moral pra gente. A gente está trazendo o nosso pré-jogo em formato de vídeo. E queria também já aproveitar para convidar você para nossa live de pós-jogo. Então, assim que a partida amanhã terminar, né, entre Goiás e Havaí, a gente vai estar nesse mesmo canal, Este Havaí, fazendo uma live de pós-jogo. Então, convido todo mundo para participar da nossa live de pós-jogo. E o likezão, né, de novo aí, sempre bom lembrar, importantíssimo. Felipe, jogo difícil para o Havaí, Goiás e Havaí na Serrinha. E aí, cara? É, Primeiro agradecer o pessoal que já está assistindo esse vídeo, como tu bem falou, deixar o like. É um confronto muito difícil, é uma oportunidade boa para o Havaí quebrar um tabu. O Havaí nunca ganhou o Goiás na Serrinha. Claro que são poucos confrontos que aconteceram no estádio Ailé Pinheiro, né? Serrinha, estádio que o Goiás agora está mandando seus jogos, sem um estádio próprio, não joga mais, joga às vezes, né, no Serra Dourada, em jogos de grande público, também não joga no estádio Olímpico, que foi até a última vitória do Havaí em Goiânia, coincidentemente contra o Goiás, que o Havaí ganhou de 3-0 naquela Série B que a gente subiu, e o Goiás também. Então, desde 2018, o Havaí não ganha lá em Goiânia. Também é importante quebrar esse tabu. Já teve vários jogos lá com diferentes adversários depois dessa vitória. Jogamos contra o próprio Goiás, Vila, Atlético Goianiense. Então, a última vitória do Havaí contra o Goiás em 2018. Não conseguimos ganhar em 19. Em 21, até no ano que subimos, somamos 3-0 lá no jogo muito ruim do Havaí. 22 na Série A, empatamos. Ano passado perdemos o jogo, né? De 2-1, Pagnussá ainda fez um gol no final. Então faz um tempo que o Havaí não ganha do Goiás e é importante, é um jogo difícil. O Goiás, quando entra numa Série B, apesar de não viver um momento incrível, perdeu, não foi campeão goiano, não ganhou a Copa Verde, né? Perdeu nos pênaltis ali para o Paysandu, já está no segundo técnico na temporada. A gente também, né? Mas a gente foi uma não renovação, eles foram uma demissão do Jair Ventura. Então, um time que tem alguns problemas, né? Vai vendo os rivais melhorar, né? O Atlético Goianiense, o Vila Nova. Então, um time que está com um pouco de crise, mas dentro de uma Série B é um adversário sempre muito difícil, um time que é bicampeão da Série B, então é sempre difícil. Historicamente, são jogos bem disputados, né? Contra o Goiás. Aproveitar que a gente está fazendo essa live não, né? Gravando esse vídeo e o jogo do Havaí sendo só na segunda-feira, basicamente toda a rodada já se desenrolou, né? Então dá para colocar a tabela aqui, eu vou aproveitar e botar na tela. Então o Havaí agora, né, na segunda posição, com a vitória do Remo sobre o Amazonas, podendo se vencer o jogo vamos dizer assim, dar uma disparada na liderança, em dar 14 pontos. Claro que o Cuiabá também joga amanhã com o CRB, então pode ser que, né, se o Cuiabá vencer também pode ir a 14, mas o Havaí pode, se vencer o jogo, assumir a liderança com uma certa folga aí de 2 pontos. Então, o que mostra, né, a importância da partida de amanhã para o Havaí. Felipe, queres botar o campinho aí na tela? Porque vamos falar então do Havaí para essa partida de amanhã, que provavelmente o Jair Ventura vai ter a volta aí do João Vitor, né? Então vai ter uma mudança. O Quaresma não pode jogar, ele nem viajou, tá com uma entorse, não viajou, não está em Goiânia, uma informação. Então acho que a mudança natural é a saída do Quaresma, né? Até por questão de ele não vai jogar, não foi para Goiânia. A entrada do João Vitor, que viajou, está disponível. Acho que daí o Marquinhos Gabriel volta ali para a esquerda e o João Vitor fica na direita, que é onde ele vinha jogando antes da lesão. E é uma boa volta. Eu acho que o Quaresma tem qualidade, mas eu acho que ele tem qualidade para ser lateral esquerdo. Lateral esquerdo que fez, como lateral esquerdo, fez alguns bons jogos no
no estadual, principalmente o clássico, achei que ele foi bem, fez um jogo ali razoável contra o Santa Catarina, não incrivelmente bom, mas razoável. Então, um cara que pode ali tentar, se conseguir ter uma certa sequência, não se lesionar tanto, é brigar ali pela posição com o Mário Sérgio, que é muito difícil, não? Eu gosto do Mário Sérgio, um cara bem regular, mas é para ser aquele reserva imediato do Mário Sérgio. Como jogador de meio campo, eu acho que ele não tem cacuete, qualidade suficiente para ser titular do Avaí no meio. Então o João Vitor voltando, apesar de eu gostar mais do João Vitor como segundo, eu acho que ele rende mais, mas jogando ali de meia direita, o time do Avaí tinha tendo bom rendimento, e ele fez falta, né? Apesar do João Vitor não ver o seu melhor momento pelo Avaí, ainda assim era o suficiente para ser titular até com sobra do meio-campo do Avaí, porque ele é disparado o melhor jogador dessa função, a não ser que a gente ache outro jogador, digo no momento, né? Então, um cara que é o titular da posição fez falta e é um acréscimo para o Avaí. A volta dele e a saída do Quaresma. Claro que não, a lesão dele é boa para o Avaí, enfim, como disse, ele é um bom lateral esquerda suplente. É uma volta do João Vitor até natural, né? Então, voltando de lesão, espero que ele tenha se recuperado bem, esteja já 100% para ajudar o Avaí, e acho que vai ajudar bastante. Como tu pontuou ali, o Quaresma no meio-campo não me agradou muito também. E temos vários ex, né, nesse jogo, né, do lado do Avaí. De cabeça aqui é o Manga e o Marquinhos Gabriel, né, ex-Goiás, ou tem mais um, eu tô esquecendo. Do time titular, acredito que sejam esses jogadores. E o Mário Sérgio é revelado pelo Goiás também. Ele é da base do Goiás, foi revelado por lá, então time titular a gente tem 3 jogadores ex-Goiás, né? Acho que com a melhor passagem, talvez o Manga, né? Que foi muito bem lá em 21. Marquinhos Gabriel ainda conseguiu jogar razoavelmente bem ali em 22, na Série A, foi titular até com o Jair Ventura, aquele time que tinha o Pedro Raul, mas não é um jogador que deixou muita saudade lá no Goiás, e o Mário Sérgio é um jogador revelado na base, mas não teve muita sequência, né? Rodou por equipes de menor expressão lá em Goiás, até conseguir ir pro Ituano, aí ter um bom desempenho na carreira. Consequentemente, ele veio aqui para o Avaí, onde ele já está na sua segunda temporada, com título catarinense, e bem consolidado como lateral esquerdo titular da equipe do Avaí. Outro que eu não falei, né, é o próprio Jair Ventura, que estava no Goiás, mas como ele não entra em campo, né, ele fica só na beira do campo ali, eu não coloquei, mas eu acho que esse fato do Jair conhecer muito bem o time do Goiás vai ser um ponto muito positivo para o Avaí, porque Claro. o cara tava ali até, sei lá, dias atrás, agora vai vir nessa batida, né, de 3 vitórias seguidas com o Jair, invencibilidade, 3 jogos sem tomar gol, invicto a 5 jogos na Série B, né, invicto na Série B, fora a invencibilidade anterior, mas estou contando a parte do Jair. Então, eu tô com uma boa expectativa para essa partida, porque esse fato dele conhecer bem a equipe do Goiás pode fazer com que ele consiga potencializar ainda mais os jogadores do Avaí. Sim, tem a questão anímica, né, dele, que ele saiu mal, né, no Goiás, foi demitido, com críticas da diretoria, né, que é uma diretoria que sempre demite técnico, criticou isso no Goiás. Parece que ele tem uma briga ali com o diretor do Goiás, o Lucas Andrino, então, que ele não queria que os diretores fossem para o vestiário depois das vitórias, que ali um ambiente e derrotas também, né, que ali um ambiente dos jogadores e do técnico. Então, ele também tem essa questão de briga. Então, tem uma questão anímica do Jair Ventura de, além de, claro, todo jogo ele querer ganhar, ele é um profissional, e para ele a vitória do Avaí é a vitória pessoal dele, ele é o técnico, né? Para ele é muito importante na carreira o Avaí vencer, então qualquer jogo ele vai querer ganhar, mas sem esse fator a mais, né, dele ter saído mal, ter essa briga lá com o diretor, enfim, ele vai querer ganhar ainda mais, né? Então, é claro que é um fator a mais, mas eu acho que não entra em campo, eu acho que é uma questão que ele conhece, o que vai entrar em campo é essa questão dele conhecer muito bem o time do Goiás. Claro que hoje em dia tem analistas, né, scouts que estudam todos os times, os técnicos também assistem vários jogos, mas por conhecer o dia a dia, por ter treinado até um mês atrás o Goiás, ter participado da pré-temporada, a montagem do elenco,
ele tem um conhecimento de causa muito maior que só se ele tivesse analisado o time. Então, acho que pode ser um fator, sim, preponderante para ele saber as armas positivas e negativas. Ele pode saber muito bem neutralizar o Goiás e também explorar suas deficiências, que ele conhece muito bem, né? Tanto que ele não conseguiu arrumar, tanto que ele foi demitido. Já deve ter pensado muito, né, nos problemas do Goiás, o Jair, então ele deve agora usar isso ao seu favor. Só passando aqui nos números, né, que a gente estava falando ali no começo da dificuldade do Avaí nunca ter vencido na Serrinha, trazer os anais da história aqui. Foram 25 confrontos, então, entre Avaí e Goiás, 11 vitórias do Avaí, 4 empates e 10 vitórias do Goiás, um confronto bem equilibrado mesmo, né? Mas o Avaí na frente, então, importante, o Avaí, além de ganhar amanhã, todo campeonato, né? Continuando na liderança, mas também para a história, né? A gente vai começar a abrir uma vantagenzinha em confrontos contra o Goiás, que é um time que a gente já enfrentou aí 25 vezes. Vamos falar então do time do Goiás, Felipe. Eu estava dando uma olhada aqui. O Goiás provavelmente vai repetir a escalação da última rodada, né? Que foi o jogo deles com o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles venceram de 1-0 com o gol do Anselmo Ramon. Então, provável Goiás para amanhã é Tadeu, Diego Caíto, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovatti, ex-Avaí, né? Revelado no Avaí. Lateral esquerdo, Lucas Lovatti. Marcão, Juninho, Rafael Gava, outro ex-Avaí. Wellington Matheus, Anselmo Ramon, outro ex-Avaí. E Pedrinho. Então, esse é o provável Goiás para amanhã. Cara, acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanhou a Série B nos últimos anos sabe, né? Que o Anselmo Ramon é o cara que tu não pode deixar ele bobeando dentro da área, que senão ele vai guardar. Inclusive, ele que fez o gol do Goiás contra o Botafogo. Então, atenção especial aí no Anselmo Ramon. Rafael Gava lá parece que dá certo, né? Aqui no Avaí não aconteceu, não deu muito certo. E acho que também tem o Marcão aí, que é um cara que está sendo bem perseguido pela torcida. Se o Avaí conseguir, né? Os jogadores conseguirem ir para cima dele, né? Provocar ele. Quem sabe não consiga um cartãozinho aí para um cara que está sendo bem perseguido pela torcida. Mas, Felipe, o que tu pensa aí do time do Goiás, do técnico Wagner Mancini? Eu acho que para o contexto de Série B, o Wagner Mancini é aquele treinador típico de Série B alta e Série A baixa, né? De time que briga para não cair na Série A e para time que quer subir na Série B. Então, vejo que ele com um nível bem aceitável para uma Série B, claro, não é um treinador incrível, mas é um treinador ali razoável na média, nota 7. Então, tá bom. Acho que o time do Goiás é bom, né? O destaques, né? O goleiro Tadeu, capitão, líder da equipe, sempre um bom goleiro. Gosto desse ataque do Goiás, né, com o Anselmo Ramon, um cara para uma Série B bem acima, sabe fazer gol, ex-Avaí, né, então tem essa questão de lei do ex, time titular do Goiás tem 3 jogadores, né, o Lovatti, o Rafael Gava e o Anselmo Ramon, e por coincidência 2 desses jogadores não foram tão bem no Avaí, né, o Anselmo Ramon e o Gava. Claro que o Anselmo Ramon ainda no começo de carreira, até deu uma assistência na sua estreia de calcanhar, mas não teve uma passagem muito brilhante pelo Avaí, mas claro, começo de carreira ainda, depois foi brilhar no Cruzeiro. O Felipe, 2011 também, né? Tava complicado ali alguém bem no Avaí, né? Não, foi 10, ele foi 10, Ah, foi daí 10? 11 11 ele foi voltou para o Cruzeiro, ele era Ah, emprestado e conseguiu ir bem, até surpreendendo todo mundo, né? Ele não conseguiu performar muito bem naquele time do Avaí, mas é um bom jogador. Acho que o ataque é bem rápido ali com o Wellington, com o Pedrinho, 2 jogadores insinuantes de velocidade. Até o gol do Goiás contra o Botafogo foi um contra-ataque ali que o Pedrinho arrancou, foi na linha de fundo e deu aquele cruzamento rasteiro para o Anselmo Ramon, como bom centroavante que tá bem posicionado ali na entrada da pequena área, só bater para o gol chapado ali no canto, 1-0 para o Goiás. Então o Avaí
ficar atento aos pontas, ficar atento ali às costas do Mário Sérgio, principalmente do Marcos Vinícius, o Pedrinho em cima do Marcos Vinícius, que a gente sabe que tem sua deficiência defensiva. Acho a zaga do Goiás boa, assim, para uma Série B, pelo menos de nome. Lucas Ribeiro e o Messias são dois bons zagueiros. Lucas Ribeiro, que começou muito promissor lá no Inter, esteve no Hoffenheim da Alemanha, passou Ceará também. Acho um bom zagueiro. O Messias foi razoavelmente bem ali no Santos, mas claro, fez parte do rebaixamento, foi principalmente bem no Ceará. E tá no Goiás, acho que o meio-campo ali, o Juninho é bom jogador, o Marcão, apesar de ser perseguido pela torcida, não acho um mau jogador, mas está no mau momento. E o Gava ali não me agrada muito, apesar dele. Eu acho que a crítica aqui no Avaí ter sido um pouquinho acima do tom, um pouco exagerada. Não é um mau jogador, mas também não sou um grande fã do futebol do Rafael Gava, né? Vou ter que concordar com a galera. Mas acho que é o meio-campo que falta um pouco de um jogador mais incisivo, assim, aquele cara que chama um pouquinho mais a responsabilidade, pifa uma bola, coisa que o Avaí tem, né, com o Marquinhos Gabriel, que é um cara que tá jogando um pouco mais de vontade, carregando um pouco mais o time, conseguindo tabelar a bola, aparecer na frente. Então acho que falta, acho que o Goiás tem 3 volantes, né, no meio campo ali, acho que o Rafael Gava, segundo volante, o próprio Juninho, segundo volante, e o Marcão é primeiro volante. Então acho que falta um pouco isso para o time do Goiás, ser um camisa 10 mesmo. Os laterais bem ofensivos, né? Tanto o Lovati quanto o Diego Caíto. Então, é um ponto que o Avaí pode explorar as costas dos laterais. Então, o Goiás é um bom time, mas não é um time incrivelmente bom, mas é um time ali do mesmo nível do Avaí. É um time de Série B, que tem alguns jogadores interessantes até no banco, como o Arthur Caíque, para uma Série B, até pode entrar e incomodar, o próprio Jajá, né, que foi bem no Campeonato Paulista, na Portuguesa, pode ser um jogador para segundo tempo que vai incomodar o Avaí, o próprio Rodrigo Andrade, que é o meia, que entrou bem em alguns jogos pelo Goiás, passou também no Vitória, passou no Guarani, até em 23, 22 foi bem na Série B, 21 também. Então, são jogadores para o Avaí ter um pouquinho de atenção. Principalmente, como eu já destaquei anteriormente, os pontas, né, que são jogadores bem de um contra um, principalmente o Wellington, que foi muito bem na Série A2 do Campeonato Paulista ano passado, fez uma boa Série B pelo Goiás ano passado. Deu E assistência o Pedrinho pro gol do Gavo do ano passado, né, Felipe? Até lembro que a gente sim, estava sim. fazendo a transmissão que tu pontuou isso. Na hora que ele entrou, tu falou, ó, esse cara, o Wellington vai para cima e o Avaí tem que ficar ligado. E aí o Avaí toma o gol logo no... Acho que foi logo na volta ali, né? Não tinha dado nem Sim. 5 minutos. O Avaí toma o gol do Rafael Gavo. Então ficar atento, né? Esses jogadores de ponto, de um contra um, laterais que apoiam, mas laterais que deixam espaço, como eu já falei. Então vai ser um jogo difícil para o Avaí, mas podemos ganhar, como o Goiás pode ganhar da gente, porque não acho que são equipes como já falei, do mesmo nível. Acho que vai ser um jogo difícil para o Avaí, como todos são, né? Mas dessa sequência ali que a gente estava até comentando, né? Nos últimos episódios, nos últimos programas, nas últimas lives, talvez o mais difícil, né? Que seria desses próximos 3 que eu comentei, que é o Goiás fora, o Atlético Goianiense em casa e a Ferroviária fora. Talvez o maior desafio, a maior montanha a ser escalada, mas eu acredito que o Avaí está bem, está num bom momento e tem totais condições de ir lá na Serrinha e ganhar o jogo do Goiás, porque a gente está num bom momento, tem que aproveitar isso. E os jogadores, né, pelos discursos que a gente vê, pelos vídeos, né, divulgados ali do vestiário, parece que a ideia do Jair tá bem implementada, o pessoal tá comprando a ideia e acho que esse gostinho a mais aí, essa pimentinha do Jair ter saído do Goiás vai ajudar o Avaí sim na partida. O Fernando, até o Jonathan Costa teve na CBN Floripa, não vou lembrar o dia, acho que sexta ou quinta-feira, enfim, e ele falou que o objetivo é tentar ser campeão, subir, tentar ser campeão, então se o Avaí tem esse objetivo interno de ser campeão da Série B, ele tem que ir na Serrinha ganhar o jogo, né? Se o objetivo é ser campeão, então o time que quer ser campeão, ele tem a oportunidade de continuar líder, ele tem que ir fora de casa contra o Goiás, que é um adversário que briga ali pelo título, pelo acesso, tem que ir lá e tirar os pontos dele.
ir lá e vencer dentro da casa deles. Até ficar de exemplo, o Goiás, quando ganhou em 2012, ele foi na ressacada e atropelou o Avaí, ganhou de 4-1. Né? Então fica de exemplo até o próprio Goiás, quando foi campeão, se o objetivo do Avaí é ser campeão da Série B. Ô, Felipe, tu considera um empate um bom resultado amanhã, nesse jogo? Acho que sim, principalmente porque o Avaí vem fazendo o fator casa, né? O Avaí teve 3 jogos em casa, ganhou 2 e empatou 1, se eu não me engano. Então o Avaí está conseguindo ter um bom fator casa. Acho que o empate fora não é um mau resultado, principalmente se daí no próximo jogo o Avaí vencer, né? Então acho que o empate fora de casa nunca é um mau resultado, ainda mais contra uma equipe que está brigando pelo acesso, porque tu tira 2 do teu adversário, né? Então é um bom resultado, principalmente também se o Avaí, depois do sábado, ganhar do Atlético Goianiense. Mas acho um bom resultado sim. Então, só para a gente passar aí na arbitragem, estará no apito Fábio Augusto Santos Sá Júnior, e ele é lá do Sergipe, né, da Federação do Sergipe, e ano passado ele apitou, né, esteve no apito de 2 jogos do Avaí, a derrota na estreia para o Operário, 1-0, e na derrota em casa do Avaí para o Sport. Cara, não me lembro de nenhuma polêmica, nenhum desses 2 jogos aí, mas tu lembra, Felipe? Não sei se eu. Eu acho que contra o Sport ele não foi muito bem. Eu me lembro do Giovani estar bem irritado com o árbitro, né? Mas o Giovani estar irritado não quer dizer muita coisa, né? Ele se irrita até quando o torcedor pede calma, se a grama tá verde, se no bobinho, então não quer dizer muita coisa, né? O Giovani tá irritado. Mas eu acho que esse jogo contra o Sport ele não foi muito bem. Mas também, se a gente for tentar achar algum árbitro que algum jogo ou outro não foi bem contra o Avaí, é difícil. Então, não sendo Edna e Daronco, para mim já tá razoável. Então vamos lá, cara. Botar os nossos palpites aí. Vou deixar dessa vez tu começar com o palpite, né? Já que na última fui eu. Pode dar o teu palpite aí, cara. Vou deixar 1-0 para ti. Eu vou de 2-1 para o Avaí. Um gol do Manga, lei do ex. E um gol de fora da área do João Vitor. Vai voltar aí com confiança e fazer o gol de fora da área que ele sempre quer fazer. Cara, eu não vou ficar com o palpite de 1-0, tá? Eu vou pra ousadia. Eu vou pra 2-0 pro Avaí. E um gol do Manga também, acho. E outro do Marquinhos Gabriel, né? Acho que ele tá merecendo fazer um gol, tá jogando muito bem. E ele merece ser coroado, né? Esse belo momento que ele tá tendo com a camisa do Avaí, com um gol, e pode ser um gol de vitória contra o Goiás, quem sabe. Galera, aproveito para pedir para você deixar o seu palpite aí na live, né, nos comentários, né? Live não, vídeo, tô confundindo aqui, gente. No vídeo aí, deixa o teu palpite. Deixa a tua opinião aí também, o que que tu acha, né, da escalação do Avaí, se tu acha realmente tem que entrar com o João Vitor, ou se tu, por exemplo, prefere colocar o Gaspar, né? Pode ser, é uma opção também. Mas deixa aí tuas opiniões nos Ou o comentários. Mendes, né? A É, galera gosta bastante do Mendes, pode. galera quer, galera quer muito Mendes, hein? Mas deixa a tua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e lembrando, a partir do momento que o juiz apitar a partida, né, o final da partida lá em Goiânia amanhã, que se tudo der certo com uma vitória do Avaí, a gente vai estar ao vivo aqui fazendo uma live, então já fica o convite aí para nossa live de pós-jogo novamente. Chega junto com o Esteva aí. Fechou? Isso aí, Felipe. Isso aí então, galera. É isso Deixa o aí. like. É Pode isso falar. aí, pedir para você deixar o like, quem não deixou, como o Fernando falou, esse pré-jogo, pós-jogo é importante para a galera ir lá ver as nossas opiniões. E não esquece de deixar o palpite, como a gente já falou, deixa o palpite. E o que acha dessa equipe do Goiás, principalmente? Você acha que é um adversário difícil? Se discorda da gente, né? Acho que é um adversário mais fácil. É isso aí. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto amanhã, live aqui de pós-jogo. Fechou? Valeu, galera.